Olá, pessoal. Vamos resolver as questões das últimas atividades. Aqui, relembrando que nós utilizaremos sempre os dados dessa tabela, tá? Eu vou trazer alguns dados já calculados, mas vai ser sempre a soma, por exemplo, aqui. Se eu disser qual o percentual total de pão francês, então a gente vai, da massa crua, a gente vai somar todos os percentuais e assim por diante. Se for de hambúrguer, se for de pão de cachorro quente, e assim vai, ok? Primeiro, qual o valor em gramas da soma das quantidades de sal, açúcar, água necessários para uma quantidade de 500 gramas de farinha de trigo na produção de pão francês? Primeira coisa, nós devemos somar os percentuais, né? Os percentuais de cada um: sal, açúcar e também da água, que são os valores lá da tabela. Isso dá 59%. Vamos agora fazer a regra de 3. Sabemos que a questão fala que eu tenho 500 gramas de farinha de trigo. E essa farinha de trigo sempre é o nosso 100%. Então, qual o peso em gramas que eu tenho referente à soma do sal, açúcar e água, que nós calculamos que significa 59%, eu faço como x. Multiplicando em cruz, x é igual a 500 vezes 59, esse valor dá 29.500 dividido por 100. Vamos cortar os dois zeros. X igual a 295 quilogramas. Como nós calculamos aqui, ó, com gramas, então a resposta também vai ser em gramas. Então, nós temos 295 gramas de sal, açúcar e água juntos para cada 500 gramas de farinha. Próxima questão. Qual o valor em gramas também da soma das quantidades de água e gordura necessários para a quantidade de 2 quilos de farinha de trigo em um pão de forma? Aqui nós já temos outro tipo de pão e uma quantidade diferente de farinha e também um somatório de quais ingredientes ele quer. Nós temos que, para o pão de forma, quando olharmos lá na tabela, nós temos 4% de gordura e temos de água 52%, o que totaliza 56% do peso total da massa crua é referente à gordura mais água. A pergunta aqui é em gramas. Então, nós temos 2 quilos, que é igual a 2.000 gramas de farinha de trigo. Vamos fazer nossa regra de 3. 2.000 gramas está para 100%, assim como o que a gente quer, 56%, que é a soma do peso da gordura com o peso da água, é referente a x. Multiplicando em cruz, nós temos que x é igual a 2.000 vezes 56, dá 112.000 dividido por 100. Vamos cortar os zeros. E x é igual a 1.120 quilos ou gramas. Gramas, porque nós estamos trabalhando aqui com gramas, e ele pediu em gramas. Então, a nossa resposta é 1.120 gramas. Próxima questão. Questão 3. Qual o valor em gramas também da quantidade de fermento, aqui está repetido, qual a quantidade de fermento necessário para uma quantidade de 10,2 kg de farinha de trigo na produção do pão francês? Lá na tabela de pão francês, nós temos que para o fermento tem um percentual de 2%. Então, vamos lá. Como ele pede o resultado em gramas, vamos logo converter o valor do peso em quilo em gramas. 10,2 quilogramas, tá aqui que é de farinha de trigo.
10,2 kg de farinha de trigo é igual a 10.200 gramas de farinha de trigo. Vamos fazer a nossa regra de 3 clássica. Sempre como parâmetro, né, nesses tipos de questões, a farinha de trigo, nosso 100%. Aí, nós queremos saber agora quanto equivale esse peso em relação a 2%, que é o valor do fermento. Então, vamos lá. 10.200 gramas vezes 2 dá 20.400, dividido por 100. Então, vamos cortar os dois zeros e nós temos que x é igual a 204 gramas. Então, nossa resposta é que para cada 10,2 quilos de farinha de trigo na produção de pão francês, utilizando essa nossa formulação, nós precisaremos de 204 gramas de fermento biológico seco e instantâneo. Próxima questão, questão 4. Questão 4, ela diz assim: qual o valor, aqui já é em quilogramas, tá? Da massa crua total produzida para utilizar 1,5 kg de farinha de trigo na produção de pão de forma. Aqui, quando ele fala em massa crua total, massa crua, deixa eu apagar que tá muito ruim de ver. Massa crua total, nós temos que somar todos os percentuais, incluindo a farinha de trigo. Por quê? Porque o que é a massa crua total? É quando a gente pega todos os ingredientes, mistura esses ingredientes e é aquela massa. Pronto, toda essa quantidade de açúcar, sal, fermento, o que tiver na formulação, tudo junto é o que nós chamamos de massa crua total. Então, como só de farinha nós já temos 100%, então esse valor vai dar maior que 100%. Não estranho, ok? Vamos lá. Então, pela formulação, nós temos que, somando todos os percentuais, nós teríamos 10, 100%. Aqui eu vou colocar todos os percentuais que estão lá para esse tipo de pão, que é o pão de forma. 2%, 52%, mais 1%, mais 4%, mais 2%. Isso daqui totaliza 167%. E isso daqui é de massa crua total. Agora, vamos verificar o nosso cálculo da regra de 3. Nós temos que a nossa base é sempre a farinha de trigo. Nós temos 1,5 quilos de farinha de trigo. Vamos converter para gramas? Nesse caso, não, porque ele pergunta qual o valor em quilogramas, o resultado final, e não em gramas, diferente das questões anteriores. Então, vamos manter aqui em quilo. Isso equivale a 100%, como sempre. Então, a massa crua total, que é 167%, que são todos os ingredientes, é equivalente a X. Então, X é igual a 1,5 vezes 167, dá 250,5 dividido por 100. X é igual a 2,505 gramas ou quilo? Quilo, pois nós trabalhamos aqui, ó, no início com quilo. Então, a resposta também vai ser em quilo. E é também o que ele pede na questão. Então, resposta 2,505 quilos ou 2.505 gramas. Mas ele pede a resposta para ser na unidade de quilo. Então, é 2,505 quilos. Próxima questão. Nós estamos na questão 5. Qual o valor também em quilos de massa crua total do mesmo jeito, ao utilizar 5 quilos de farinha de trigo na produção de hambúrguer? Somando todos os percentuais de hambúrguer, tá? Nós temos que a massa crua total
vai dar, somando todos os percentuais, vai dar 168% lá da tabela. Vamos fazer nossa regra de 3. Como ele pede a resposta em quilos, então não vamos converter os 5 quilos de farinha de trigo em gramas, vamos manter em quilo. Então, 5 quilos de farinha de trigo está para 100%, então 168% está para X. Então, X é igual a 5 vezes 168, dá 840. E tem o 100 do 100%, passa dividindo. Essa resposta vai dar X é igual a 8,4 quilos. Então, para cada 5 quilos de farinha de trigo, nós teremos no final, quando misturar todos os ingredientes da formulação do pão de hambúrguer, nós teremos 8,4 quilos de massa crua. Próxima questão. Questão 6. Ela fala que no processo de elaboração de pães, qual a temperatura da água a ser utilizada, considerando que a temperatura ambiente de 32 graus Celsius, temperatura da farinha 27 graus Celsius, coeficiente de atrito da masseira 20 e a temperatura da massa desejada 28. Lembrem da fórmula, tá? Então, a gente vai usar sempre em módulo. Então, nós temos a temperatura ambiente mais a temperatura da farinha mais o coeficiente de atrito em módulo é igual a, em módulo, 3 vezes a temperatura desejada da massa. Então, vamos substituir os valores. Nós temos 32 mais 27 mais 20 é igual a 3 vezes 28. Vamos fazer essa soma. Essa soma aqui dá 79 em módulo é igual a 84. Professora, que doideira, como é que 79 é igual a 84? Mas nós vamos utilizar a diferença em módulo entre eles, ou seja, a gente não vai considerar o sinal. 84 menos 79, esse valor dá 5. 5 o quê? 5 graus Celsius. 5 graus Celsius é a temperatura da água que a gente vai utilizar, ok? Então, a resposta é 5 graus Celsius. Questão 7. Qual o percentual de perda média de massa durante a cocção de um pão francês pequeno? Nós vimos nas aulas que esse valor médio aproximado é de perda de 30%. O que é que isso significa? Eu tenho meus ingredientes separados, eu pesei todos esses ingredientes, misturei os ingredientes, ele vai me fornecer uma bola de massa, uma quantidade de massa, mas essa massa é o que a gente chama de massa crua total. Total por quê? Porque são todos os ingredientes misturados. E aqui nós tínhamos os ingredientes separados, tá? Quando eu levo para o forno, vou botar aqui, ó, forno. Quando eu levo para o forno, ocorre uma perda de massa, ou seja, vai ter uma perda principalmente em relação à água. Parte da água vai evaporar e outros voláteis que tem, mas principalmente a perda é em relação à água. Então, essa massa aqui, ela vai reduzir, ela vai ficar menor. Ou seja, se eu tiver pães de 100 gramas de massa crua, quando sair do forno, eles não vão ter mais 100 gramas, vão ter uma quantidade de peso menor. E dependendo do tipo de formulação, você tem perdas diferentes. Em geral, assim, para generalizar, nós temos que para pão francês, em média de 30% e de outros pães, em média, a perda de 20%. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de massa cozida, ok? Então, aqui teve uma redução no peso. Mas, professora, por que a senhora fala peso total? Mas a gente não cozinha uma massa de bola de 5 quilos. Mas quando você for fazer os cálculos, é mais fácil você somar e imaginar que ele é uma bola de massa de 5, 6, 7 quilos, né? Para imaginar isso na sua cabeça, para facilitar os cálculos, do que você fazer cálculo uma unidade por uma unidade.
Vamos, então, para a questão 8, para a gente exercitar essa ideia. Qual a quantidade total aproximada em gramas de massa cozida, tá? De pão do tipo hambúrguer, obtida considerando o peso da farinha de trigo de 1.200 gramas. E eu estou estabelecendo aqui que para esse tipo de pão nós temos uma perda de 20%. Somando todos os percentuais lá da tabela, inclusive a farinha de trigo. Para o pão de hambúrguer, nós temos que a massa crua total, que é aquela massa em que soma todos os ingredientes, ela é igual a 168%. Façam aí somando e confiram que você vai somar 100, 2, 8, 2, 50, 1 e 5, que são os percentuais que estão lá na tabela, e você vai obter 168. Vamos lá. 5 quilos, opa, desculpem. 1.200 gramas, que já tem aqui, já está em grama. Isso equivale aos 100% da farinha de trigo. A massa crua total, ela é 168%. Então, X é igual a 20.000, opa, deixa eu colocar o valor aqui. 201.600 dividido por 100. Vamos cortar os zeros e nós temos que X é igual a 2.016 gramas. Ah, achou o resultado? Não, isso daqui é massa crua total. Tenho todos os ingredientes e misturei. E não é isso que eu quero a massa cozida. Aí agora a gente vem para o próximo cálculo, tá? Aqui eu vou colocar como 1 e aqui vamos pro 2, certo? No 2 aqui a gente vai pegar essa massa crua total, vamos esquecer daquele 100% de antes. Agora é um segundo cálculo, um novo pensamento. Nós temos que 2.016 gramas de massa crua, ela é o total de massa crua que eu tenho, então eu vou chamar de 100%, certo? Sei que essas 2.016 gramas, elas não vão mais ser mais 2.016 gramas depois que saírem do forno. Vai ter uma redução. E a redução aqui é de 20%. Então, só vai sobrar 80% no final. Vou chamar de Y. Y é igual a 2.016 vezes 80, dividido, aí depois dividindo tudo isso por 100, vamos colocar aqui, ó, dá 161.280 dividido por 100. Nós temos que Y é igual a 1.613 gramas, tá? Porque ele pede resultado em gramas. Isso sim, agora é a minha massa cozida total. Observem que a gente tinha aqui, deixa eu até marcar para ficar diferente, tá? Então, essa é a resposta. Nós tínhamos, ó, 2.600 e agora nós temos 1.613 gramas. Foi uma perda considerável, né? Isso, se você não considerar, vai entregar a encomenda para o seu cliente diferente. Imagine aí, você se comprometeu a entregar 2 quilos e entregar só 1,6 kg, certo? Por isso que esses cálculos são importantes. Próximo, 9. Qual o peso ideal? Vou mudar aqui a cor, né? Para ficar mais legal. Qual o peso ideal da bola de massa crua? Então, aquele total, né? Aquele percentual total, em gramas, ele quer a bola de massa crua, a ser levado para uma divisora de 30 pedaços para obtenção de pães franceses de 50 gramas cada unidade de massa crua. Lembrem que depois que a gente produz, a gente tem os ingredientes separados, né? Aí esses ingredientes viram uma massa crua, né? Essa massa crua, ela tem que ser dividida. E ela geralmente é dividida numa divisora. E a divisora é dividida em vários pedacinhos de tamanhos iguais, ou quadrados ou redondos, aqui na divisora. E, em geral, a maioria das divisoras dividem essa massa total em 30 tamanhos iguais. Então, para eu ter, no final, quando eu tirar dessa divisora e eu ter
30 pedaços de 50 gramas cada, quanto eu vou precisar colocar de massa nessa divisora? É só multiplicar. 30 unidades, que é o que eu quero, de massa, vezes 50 gramas. E isso dá 1.500 gramas. Então, a gente vai precisar de 1.500 gramas de massa crua para colocar essa massa aqui na divisora e obter no final 30 pedaços de 50 gramas iguais. Facinho, né? Próximo. 10. Considere que você tem disponível água a 12 graus, então eu tenho a 12, mas necessito de 20 quilos de água. Fiz lá meus cálculos na formulação e vou precisar de 20 quilos de água a temperatura de 8 graus Celsius. Também fiz os cálculos, eu preciso que ela seja 8 graus Celsius. Mas eu não tenho água a 8, eu tenho água a 12 graus Celsius. Sabendo que necessito de água a 12, parte dessa água de 12 graus Celsius, eu posso acabar substituindo ela por gelo. Então, ele pergunta qual a quantidade de gelo e de água líquida a 12 graus Celsius que eu vou precisar. Então, eu tenho aqui uma quantidade... deixa eu apagar aqui. Eu tenho uma quantidade de água, certo? Eu tenho 20 quilos de água na minha formulação. E parte dessa água, eu posso pegar parte dessa água e usar como gelo, cubinhos de gelo, certo? E também posso deixar essa água na outra temperatura que eu tenho. Então, contanto que no final eu obtenha água a 8 graus Celsius e eu tenha também 20 quilos de água no final. Então, vamos lá. Nosso cálculo é bem simples, é aquela formulazinha, vamos chamar aqui de X é igual a qual o peso de água que eu tenho em quilos? 20, vezes qual a diferença de temperatura? São 12 menos 8. E o 80 é sempre o mesmo valor, que é o coeficiente latente da água, tá? Então, X é igual a 20, realiza primeiro o que está dentro do parêntese, então 12 menos 8 é 4, dividido por 80. Sempre calma para não atropelar os cálculos. X é igual a 20 vezes 4 dá 80. 80 dividido por 80 é igual a 1. 1 quê? 1 quilo. Então, aqui eu vou ter 1 quilograma de gelo. E o resto, para completar os 20 quilos, eu vou usar água na temperatura que eu tenho, de 12 graus. Desculpa, eu ia colocar H2O. Água a 12 graus Celsius. Então, nossa resposta é essa daqui. Respectivamente, que ele pergunta, né? Então, ele pergunta primeiro, quantidade de gelo, 1 quilo. E depois ele pergunta qual a quantidade de água líquida a 12 graus. Então, como é na ordem, a resposta é 1 quilo de gelo e 19 quilos de água a 12 graus Celsius. Próxima questão. Questão 11. Qual a quantidade de água, de açúcar necessário para produzir 300 unidades de 60 gramas por unidade de pão de hambúrguer, considerando a perda no forno de 20%. Vamos saber primeiro quanto de massa cozida eu tenho. Eu tenho 300 unidades vezes 60 gramas cada unidade. Isso vai me proporcionar 1.800 gramas, quando eu somar o peso de todos os pãezinhos, 1.800 gramas de massa cozida total. Tá vendo que o total é só para vocês saberem que é somando todas as unidades, cada pãozinho. Vamos lá, vamos fazer o processo contrário, certo? Aqui, lembra que os cálculos que nós fizemos foram assim. Nós tínhamos ingredientes, aí nós tínhamos a massa crua, e depois a gente tirava o percentual e a massa ficava menor, porque ela ia perder no forno. Agora, a gente está ao contrário. A gente tem uma massa cozida, que é um peso menor,
vamos calcular a massa crua, então o valor vai aumentar, ok? Para depois a gente destrinchar quanto de açúcar a gente vai precisar. Então, a gente não está fazendo esse processo aqui, ó, de massa crua para massa cozida. A gente está fazendo o processo contrário, ok? A gente não tá fazendo isso daqui. Bom, deixa eu apagar aqui para não ficar muito rasurado. Vamos lá pro cálculo. Vamos pegar 1.800 gramas de massa cozida. Isso equivale a quanto? A 100%? Aqui o raciocínio é ao contrário. Lembrem que a gente tem uma massa que vai ganhar peso. Ela só aqui, na verdade, só é 80%. Ok? Lembre que ela perdeu 20%. Então, antes dela ir pro forno, quanto é que ela tinha? Ela tinha 100%. Então, X. X é igual a 1.800 vezes 100, dividido por 80. X é igual ao valor de... Deixa eu colocar aqui. 22.500 gramas. Isso daqui é a minha massa crua total. Entenderam aqui? Olha como nós temos valores diferentes. Antes, eu tinha 1.800. Desculpem, eu errei um cálculo aqui, tá? Não tá certo. Então, aqui a gente vai ter exatamente este valor maior, tá? Aqui tem um zero a mais, desculpa. É 18.000. Então, a gente tinha 18.000 gramas ou 18 quilos de massa cozida, que antes de ir pro forno, na verdade, ela era 22.500 gramas ou 22,5 quilos, 22,5 quilos de massa, ok? Vamos fazer agora o cálculo 2, ó. A gente sempre, quando é assim, esses cálculos que envolve cru e cozida, a gente divide o cálculo, tá? Então, vamos lá. Eu sei que açúcar, lá pela tabela, equivale a 8%. Somando todos os percentuais de massa crua lá da tabela total, eu sei que dá 168%, que nós já fizemos em outra questão, tá? Somando todos os valores, 100, 2, 8, 2, 50, 1 e mais 5. Vamos pegar a nossa massa crua total, que é 22.500 gramas, ela equivale a 168%. Professora, não era 100%? Lembrem, nós, quando passamos de um para outro, nós mudamos o raciocínio. Tem duas ideias para o que seria o 100%. Revejam a aula que nós falamos sobre isso. E qual o percentual referente ao açúcar? 8%. Vamos chamar aqui de Y, certo? Deixa eu editar. Y. Então, 22.500 vezes 8 dividido por 168, esse valor dá 1.071 gramas. Então, essa é a nossa resposta. Eu vou precisar de 1.071 gramas de açúcar para produzir 300 unidades, 60 gramas de pão de hambúrguer já cozido. Próxima questão. Qual a quantidade de gordura necessária para produzir as mesmas 300 gramas de 300 unidades, 60 gramas de pão de hambúrguer? A mesma situação, ó. Então, como a gente já fez alguns cálculos anteriores, esse vai ser mais prático. Nós não vamos fazer essa primeira parte, nós vamos fazer só o cálculo 2. Então, só a parte 2, ó. Apenas parte 2. Vamos lá. Nós temos que para a gordura lá na tabela, a gordura, ela equivale a 5% nesse tipo de pão. Então, nós temos 22.500 gramas, que foi o que nós vimos no cálculo anterior, é a mesma situação. Ela equivale a 168%. Então, 5%, que é a minha gordura, equivale a X. Multiplicando 22.500 vezes 5,
e dividindo por 168, esse valor dá 670 gramas. Então, esse é o nosso resultado final. Lá eu precisava de 1.071 gramas de açúcar, aqui eu preciso de 670 gramas de gordura. Próxima questão. Nós temos aqui, qual a quantidade de açúcar para produzir 40 unidades de 500 gramas de pão de forma? Aqui já vamos ter que fazer o cálculo todo direitinho, porque mudou as quantidades do peso por unidade, a quantidade de unidade e também o tipo de pão. E mais o percentual de perda é o mesmo. Vamos calcular. Lá pela tabela, o açúcar é igual a 4%, certo? Então, nós temos que 40 unidades de 500 gramas nos fornece 20.000 gramas de quê? Massa crua ou cozida? Massa cozida. Agora, vamos fazer a nossa primeira história do 100%. 20.000 gramas equivale a uma massa maior ou menor do que a massa crua? Massa menor. Então, como a perda foi de 20%, isso daqui só equivale a 80%. 100%, que vai ser o resultado da nossa massa cozida, x é igual a 20.000 vezes 100 dividido por 80, esse valor dá exatamente 25.000 gramas, que agora é o que nós chamamos de massa crua total. Tá aqui total também. Ok? Essa foi a nossa parte 1 do cálculo. Vamos para a parte 2, que é para a gente esquecer daquele 100% ali. Somando todos os percentuais de massa, todos os ingredientes, os percentuais na tabela, da massa crua total, nós temos que somando tudo do pão de forma, totaliza 167%. Então, vamos lá. O peso da nossa massa crua equivale a 167%, e o peso do nosso açúcar, que nós estamos atrás, que é 4%, ele equivale a Y, vamos chamar de Y. Y é igual a 25.000 vezes 4 dividido por 167, dá aproximadamente 599 gramas. Que quando você for pesar, você pode arredondar para 600, tá? Que é só para vocês terem o cálculo exato. Questão 14. Qual a quantidade de farinha necessária para produzir, farinha, agora ele quer saber, para produzir as mesmas 40 unidades da questão anterior, de 500 gramas cada unidade de pão de forma, com as perdas também de 20%. Então, a gente vai fazer basicamente só a segunda parte do cálculo, certo? Segunda parte do cálculo, ele quer saber qual o percentual de farinha, mas nós sabemos que, precisa nem olhar na tabela, né? Que a farinha sempre é 100%. Então, vamos pegar o mesmo dado aqui do início, ó. Esse mesmo dadozinho aqui, ok? Vamos pegar esse mesmo dado. 25.000 gramas está para 167%, assim como 100%, que é o valor da nossa farinha de trigo, é igual 25.000 vezes 100 dividido por 167, isso dá 14.970, ok? Ou, como tem nas respostas, 14,970 quilos, pois as alternativas estão em quilos. Ou, se ela tiver alternativas em gramas, seria 14.970. E nossa última questão é: qual a quantidade de fermento biológico seco instantâneo necessários para produzir 250 unidades de 50 gramas de pão francês? Aqui tá errado, tá? A perda, nós vimos que é 30%. Vamos lá. Então, nós temos a primeira parte do cálculo, né? Que ela temos
que saber a quantidade de massa crua total. Então, nós temos 250 unidades vezes 50 gramas. Isso, quando eu pesar na balança, né, tudo junto, vai dar 12.500 gramas, ou 12,5 quilos de quê? Massa cozida total. Então, tudo vai pesar isso daqui. Vamos pegar 12.500 gramas, corresponde a 70%. Por que 70%? A perda não é de 30% e não é uma massa, é o cálculo da cozida para crua. Da cozida para crua, nós temos um aumento de massa. Então, esses 12.500 vão ficar maiores. E o que a gente quer saber é o percentual, a quantidade de massa crua. Então, ela equivale a nossos 100%. X é igual a 12.500 vezes 100 dividido por 70. Esse valor dá 17.857 gramas. Isso daqui já é a nossa massa crua total. Vamos para a segunda parte do cálculo. Segunda parte. A segunda parte nós somando todos os percentuais de massa crua total de pão francês, ou seja, somando todos aqueles percentuais de pão francês que tem lá na tabela, ou seja, somar 10 com 2 com 1, com 2 com 56 com 1, que seria de farinha de trigo, açúcar, sal, fermento, água, somando tudo, tá? Nós teremos 162%. Já trouxe somado para facilitar o cálculo aqui pra gente e agilizar. Então, vamos lá. 17.000, que nós calculamos aqui anteriormente, 857 gramas, equivale a 162%. Mas ele está apertando fermento. Se você olhar lá na tabela, fermento equivale a 2%. Vamos chamar de Y. Y é igual a 17.857 vezes 2. E depois de achar esse resultado, a gente dividir por 162, nós teremos um valor aproximado, né, arredondando, de 270 gramas. Então, nós iremos necessitar de 270 gramas de fermento biológico seco instantâneo. Qualquer dúvida, envie pelos canais de atendimento, tá? Tchau, gente!